Olá, para você que se liga no Show Atual, o blog de Canindé, eu trago uma informação interessante em relação à Operação Carro-Pipa. A Operação Carro-Pipa, ela permanece mesmo no período chuvoso. Mas por que que isso acontece? Em muitas comunidades, barreiros são cheios, né, pequenos açudes, enfim. E as pessoas elas têm mais água nesse período que chove nos municípios. No caso especificamente de Canindé, eu conversei com o coordenador municipal da Defesa Civil, que explica como funciona a Operação Carro-Pipa e o porquê que em algumas comunidades a operação permanece. É uma informação muito importante para a sociedade. Bom, esse assunto com relação à política pública denominada de Operação Carro-Pipa, ele é um programa emergencial, né, que vem acontecendo nas últimas décadas e regulamentado pela portaria interministerial em 2012, aonde regulamentou como é que esses municípios podem ser beneficiários com esse programa. Primeiro, a Defesa Civil tem que mapear e identificar as áreas das famílias, da população que não tem acesso à água potável. Então, o programa Operação Pipa, ele é para levar água potável para o consumo humano, certo? Às vezes a pessoa vê um caminhão-pipa passando e caiu uma chuva ou está chovendo e diz assim, mas para que essa pipa rodando dentro do interior se está chovendo? Nós da sede compramos garrafões de água, hoje é até mais acessível, antigamente não era isso, né? A gente procurava a cacimba mesmo e muita gente bebia até da torneira. Hoje compra-se um garrafão que virou uma política mais acessível economicamente. E tem os poços? Tem os poços com dessalinizadores que foram as políticas públicas que se desenvolveu. Tem os poços, hoje até que os particulares tiveram que reduzir seus preços por causa que existe a água potável com facilidade, com custo menor. Já a zona rural, se a gente olhar para a zona rural, só vai entender isso quem mora, quem é do interior. Na zona rural ainda não foram universalizados acesso à água potável. Então, as políticas de acesso à água potável ainda são mínimas no território do Nordeste, no semiárido brasileiro. Então, nós dependemos de quê? Dos programas de cisterna para fazer a captação de água de chuva para aquelas famílias. Nós precisamos ainda de implantação de poços com dessalinizadores, porque todos os nossos poços são águas impróprias para o consumo humano por causa do índice grande de sal e às vezes do capa-rosa. Então, a localidade que a gente consegue, né? E isso no governo da Dona Rosário, a gente tem avançado bastante para diminuir a população que são beneficiados da Operação Carro-Pipa. Tanto que nós entramos aqui, nós tínhamos uma população de 18 mil famílias, 18 mil pessoas, né, que era assistida pelo programa Operação Carro-Pipa. E hoje nós temos aí pouco mais de 6 mil pessoas. Então reduzimos mais da metade, mas reduzimos por quê? Porque conseguimos chegar a políticas públicas em algumas dessas localidades, que ainda não foram em todas. Então, a necessidade do programa Operação Carro-Pipa, hoje, a nível de Nordeste, somos praticamente dependentes, seja faça chuva ou faça sol, para aquelas localidades que ainda não têm acesso à água potável, porque o programa Operação Pipa, ele é especificamente para o consumo humano. É tanto que nossa prefeita tem compreendido a portaria que regulamentou o programa, e a gente tem disponibilizado água potável, tratada, 100% potável, vindo direto da unidade de abastecimento da CAGES do Maracanaú até chegar às famílias. Política essa que, mesmo tendo uma portaria de 2012, anos inferiores à gestão da Dona Rosário, eu posso dizer isso porque eu era coordenador do programa Operação Pipa na minha localidade, né? Eu era operador também do programa lá na minha localidade, e chegava muitas vezes um carro-pipa levando lama, porque você se lembra aqui que era comum os pipas pegar dos barreiros, né? O pessoal fechava um barreiro, levava para o São Luís, secava o São Luís, levava para o Souza secava, levava para o cacimbão ali do Riacho Sujo, os cacimbão dos americanos conhecidos. Então eles não cumpriam a legislação de levar água potável. E desde quando a Dona Rosário assumiu, a gente mostrou para ela como é que funciona o programa e o que diz a legislação. Ela compra
todos os meses a água que é abastecida do carro-pipa e o governo federal paga os pipeiros para levar até as famílias. Então nós tivemos uma redução grande no período de inverno. As localidades que já têm... Então, Júlio, essa informação é muito importante. O município, ele paga, no caso, essa água recolhida, sim, para distribuir para as famílias que moram na zona rural, né? O governo federal, ele fica... A Defesa Civil do município identifica a área que tem a população que está sem a água potável. O governo federal faz o reconhecimento da área através do Exército Brasileiro. O Exército, por sua vez, faz um edital de contratação de pipeiros para atender o município. E aí o Exército paga, né, traduzindo em miúdos, paga o pipeiro para fazer o transporte da água. Agora a água, o que diz a lei? A água é responsabilidade do município. Se o município não tiver essa responsabilidade de cumprir a legislação que diz que tem que ser água potável, nós poderíamos indicar, ficar continuando como era antigamente, para não pagar. Pega ali do Barreiro fulano e tal, pega ali do Açudeco fulano e tal, pega do Cacimbão, pega do Riacho que nunca seca. Mas aí nós estaria descumprindo a lei, estaria sendo desonesto com nós mesmos e estaria cometendo ato de improbidade administrativa, coisas estas que em gestões passadas não eram respeitadas e nem as pessoas buscavam cobrar porque não tinha esse entendimento. Então a água que é transportada dentro do caminhão-pipa, ela é comprada, hoje é comprada pelo município, né, pela prefeitura. A nossa secretaria de finanças que delibera a aquisição. Nós temos um contrato diretamente com a CAGES e todos os meses é pago a CAGES pela quantidade de água que nós fornecemos. Então nesse período agora de inverno nós já reduzimos mais de 30 localidades que já estão com águas em suas cisternas aí por 60 dias, né? Ontem mesmo a gente já recebeu mais uma localidade, Júnior, nossas cisternas aqui já estão tudo sangrando, a gente já caminha para o Exército pedindo a suspensão de 60 dias. Não existe suspensão de 30, é 60 dias porque é o mínimo que uma cisterna pode abastecer aquela família, são 60 dias. Quando é uma família bem que administra e sabe o valor que tem aquela água da chuva, ela dura até mais tempo, mas a gente sabe que 60 dias ela tem água ali para o seu consumo humano. E as localidades que não têm essa universalização, que ainda tem famílias ainda que não tem cisterna, que são às vezes mães solteiras, às vezes é uma pessoa com deficiente, às vezes é pessoas com idades avançadas, né, que não tem condição de pegar um jumento, um galão para ir buscar água nas comunidades vizinhas. Então nossa responsabilidade como governo é manter a política pública funcionando de acesso à água potável. Então quando você vê um carro-pipa, às vezes nem tudo que se fala é verdade. Procure entender. Nós estamos aqui abertos para você que queira entender como é que funciona o programa. O programa Operação Pipa é uma política regulamentada pela portaria interministerial em 2012, que diz os princípios, os modelos e o enquadramento. Ela é total responsabilidade para levar água potável para o consumo humano. O que é isso? Para beber e cozinhar. Agora os usos domésticos, nós no período de inverno todo mundo bota um balde d'água na casa, dá para ir fazendo os usos domésticos, mas para beber e cozinhar ainda muita gente precisa.